Motorista dá passagem para a ambulância e se envolve em acidente na BR-262. A família denuncia que a ponta de um guarda-reio estava na pista, mas por causa do mato alto não dava para ver. A esposa do condutor está internada. Homem é preso acusado de vender medicamentos controlados sem receita pela internet. Os comprimidos usados para emagrecer eram enviados pelos Correios. Há 2 anos, o suspeito foi preso pelo mesmo crime. Mulher é assaltada por motoqueiro em Cariacica. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Bandido é espancado após assaltar farmácia. O criminoso estava com uma arma de brinquedo e levou R$20 do estabelecimento. Cobrador de ônibus reage a assalto e é baleado em Cariacica. Carreta com bloco de granito tomba na BR-101 Norte em Ibiraçu. A rodovia ficou interditada por quase 2 horas. Situação de abandono no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, preocupa moradores do bairro. A população cobra uma solução para o problema. E suspeito de estelionato é detido, acusado de comprar carros de luxo com cheques roubados. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Motorista dá passagem para a ambulância e se envolve em acidente na BR-262. A família denuncia que a ponta de um guarda-reio estava na pista, mas por causa do mato alto não dava para ver. A esposa do condutor ficou ferida e está internada. A porta do carona foi destruída. Ela precisou ser arrancada para que a dona de casa pudesse ser retirada do veículo. Marinete Delecrode Gomes, de 45 anos, teve ferimentos no braço direito e o tendão foi rompido. Tudo isso por causa dessa estrutura de metal. O acidente foi por volta de 1h30 da tarde desta terça-feira na BR-262 em Viana. A foto, tirada durante o socorro de Dona Marinete, mostra a ponta do guarda-reio no meio do acostamento. Seu Jonas, que trabalha como construtor, é o marido da dona de casa e era quem dirigia o carro do casal quando tudo aconteceu. Segundo o motorista, ele seguia aqui pela BR-262 atrás de 4 veículos e mais um caminhão. Por isso, eles estavam em baixa velocidade, aproximadamente 40 km por hora. Aqui nessa curva, 2 ambulâncias do SAMU se aproximaram com o giroflex ligado e pedindo passagem. O seu Jonas jogou o carro um pouco aqui para o acostamento. Só que por causa do mato alto, ele não viu a ponta do guarda-reio que estava aqui para fora. A estrutura de aço só foi colocada para cá pela equipe da Polícia Rodoviária Federal que veio atender a ocorrência. Quando o seu Jonas entrou no acostamento, acabou atingindo a estrutura e a esposa dele ficou ferida. De repente, veio 2 ambulâncias me pedindo passagem. E eu, como eu conheço a lei do trânsito, eu sei que nós temos que dar passagem. Eu saí para o acostamento, sendo que o guarda-reio estava 60 centímetros para dentro da pista, onde não deu a visibilidade de eu ver por causa do mato muito alto. A estrutura está coberta pelo mato, mas é possível ver que ela está danificada por consequência de um outro acidente. Seu Jonas ainda teve que se apoiar no guarda-reio para tirar a esposa do veículo. Na hora eu tive que pular pela janela do carro. Tive que pular e subir no guarda-reio, sair para fora e pegar uma caixinha de ferramenta que eu tinha atrás e soltar o parafuso que segura a porta do carro para poder soltar ela dali. Dona Marinete foi levada para Domingos Martins, onde recebeu os primeiros atendimentos. Depois foi trazida para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internada. No vídeo gravado pela família, ela aparece com o braço direito imobilizado e diz que a culpa do acidente é do DENIT. De repente, vi a ambulância do SAMU e nós demos preferência para ela passar. E de repente estava na nossa frente, escondido no meio do mato, uma barra de ferro que nos surpreendeu e desenvolveu nós nesse acidente. E eu estou falando aqui para dizer que eu acho que foi culpa do DENIT de não limpar, né, as rodovias. E nós estamos aqui, né, agora eu estou aqui no hospital.
a família vai procurar a justiça. Eles acreditam que esse acidente poderia ter sido evitado se a manutenção da BR tivesse sido feita. O que eles têm que fazer? A melhoria da via, e eu vou correr atrás dos meus direitos. O DENIT, querendo ou não, vou correr atrás dos meus direitos, porque até mesmo o policial federal que fez a minha ocorrência aqui mandou correr atrás, que isso aí não podia acontecer. Bom, nós pedimos uma resposta ao DENIT, mas apesar da gravidade do caso, até o início do jornal, não tivemos resposta. Descoberto esquema de venda ilegal de medicamentos pela internet. Os remédios controlados são usados para perda de peso, só podem ser vendidos com receita médica. Os remédios eram retirados das caixas e colocados dentro desse saco plástico. Segundo a polícia, Nicolas Romero Simes, de 30 anos, criava uma espécie de coquetel que prometia emagrecimento. Ele anunciava os produtos em sites de compra e venda. O delegado acredita que o suspeito atuava clandestinamente desde janeiro do ano passado. O Nicolas, ele foi preso em agosto de 2016 pelo mesmo crime, ou seja, venda irregular de medicação pela internet. E desde que ele foi solto, pelo que apontou a investigação, ou seja, mais ou menos em janeiro de 2017, ele retomou a venda da medicação da mesma forma, só que ele passou a tomar alguns tipos de cuidado. O que antes ele fazia na sua residência e enviava com o próprio nome, ele passou a usar nomes falsos e o endereço ele começou a usar a base dos Correios aqui de Novo Horizonte. As investigações revelaram que cada comprimido era vendido por cerca de R$20. Já o coquetel, dependendo da quantidade de cápsulas, era comercializado em média por R$50. Nicolas comprava tudo em grande quantidade. A polícia investiga quem seria o fornecedor, já que todos os remédios precisavam de receita médica. O remédio é de venda e de uso controlado. Então, para fazer a aquisição, você tem que ter uma receita que fica retida na farmácia. O suspeito foi detido no bairro São Diogo, na Serra. Já os produtos foram recolhidos de um escritório no bairro Jardim Limoeiro. No mesmo local, foram encontrados comprovantes de envio dos medicamentos para vários municípios capixabas e também para os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais. As investigações apontam ainda que Nicolas não atuava sozinho. Segundo a polícia, ele recrutava menores de idade. Ele entregava o medicamento a ser postado no correio para um menor que encaminhava esse remédio para o destinatário, ou seja, para quem adquiriu. Nicolas ainda usava carimbos com nomes falsos. Com os objetos, ele conseguia adulterar o remetente e o destinatário. Com o dinheiro do crime, Nicolas teria trocado de carros e ostentava bens por onde passava. De janeiro de 2017 até agora, uma evolução patrimonial considerável, tendo em vista as trocas de veículos que ele veio fazendo, né? Então, pelo que a gente tem nas investigações, ele vivia disso sim. Tem inclusive alguns indícios de WhatsApp que a gente pegou em que ele falava que faturava cerca de R$20 mil por mês. O suspeito foi autuado e levado para o presídio. Homem é preso no momento em que iria entregar drogas em Vila Velha. João Vitor Assunção da Silva, de 20 anos, foi detido no bairro Rio Marinho. Ele foi encontrado pela polícia após denúncias anônimas. Com o suspeito, a polícia encontrou 2 quilos de maconha, munição e uma balança. O jovem foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio. O outro suspeito conseguiu fugir. Bandidos invadem igreja em Vila Velha e furtam equipamentos de som, um prejuízo de mais de R$5 mil. No espaço onde ficavam os equipamentos utilizados nos cultos, restaram apenas alguns cabos. A igreja, localizada no bairro Darli Santos, em Vila Velha, foi furtada nesta terça-feira. Quando o pastor e os fiéis chegaram à igreja para o culto do dia, encontraram a porta desta maneira. Provavelmente ela foi forçada pelo criminoso ou pelos criminosos. Quando os membros entraram, perceberam que muita coisa estava faltando. Foi levado uma caixa de som para guitarra, outra caixa para o baixo, um baixo. Foi levado uma mesa de som com 12 canais e também um aparelho de DVD, uma pedaleira, um notebook e um amplificador.
O prejuízo foi estimado em R$5 mil. A igreja, que tem apenas 15 membros, funciona há 10 anos no bairro. Nunca tinha sido alvo de furto. O pastor garante que, mesmo sem os equipamentos, seguirá com os cultos, mas faz um apelo. Eu quero pedir, para alguém que souber, ou até mesmo as pessoas que fizeram isso, que se arrependam, de fato, porque é uma igreja, gente. A gente não está aqui com outra finalidade a não ser proporcionar o bem, às pessoas que precisam, Eles deveriam refletir sobre isso. Quem tiver informações dos criminosos, ligue para o Disque Denúncia 181. Farmácia é assaltada em Cariacica. Os criminosos levaram cerca de R$20 do estabelecimento e, na fuga, acabaram espancados pela população. O homem que aparece no chão é Bruno Quirino Chaves, de 25 anos. As imagens foram feitas minutos após ele ter assaltado uma farmácia em Jardim América, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira. Bruno estava armado com uma pistola de brinquedo. Ele e um comparsa, identificado como André Vieira Rodrigues, de 23 anos, foram pegos pela população. Era por volta de 11 horas da manhã, quando os dois rapazes chegaram à farmácia. Eles entraram no estabelecimento se passando por clientes normais. Um pegou alguns chinelos, o outro buscou alguns produtos, entre eles ácido bórico. A dupla só foi descoberta quando foi até o caixa. Um dos bandidos estava com uma mochila. Quando ele chegou no caixa, fez menção de procurar dinheiro para pagar a conta. Só que nessa hora, ele mostrou uma arma para o funcionário. Sem saber se a arma era de brinquedo ou de verdade, o atendente achou melhor entregar o dinheiro, aproximadamente R$20. A dupla fugiu, saiu correndo levando o dinheiro e os produtos. Só que eles não conseguiram ir muito longe. Os bandidos foram alcançados e agredidos. Foram mantidos imobilizados aqui na rua até a chegada da Polícia Militar. A dupla precisou ser levada para uma unidade de saúde. Depois, a Polícia Militar encaminhou os criminosos para a Delegacia Regional de Cariacica. Bruno é o único que já teve problemas com a justiça, com passagens por roubo e tráfico de drogas. Ele e André foram presos em flagrante e vão responder juntos pelo crime. Homem suspeito de comprar carros de luxo com cheques roubados é preso. O vídeo mostra Tiago de Souza Ataíde conversando com um homem. Ele está prestes a fazer uma negociação de R$12 mil. Para comprar o carro dessa vítima, ele tira da mochila vários cheques. Segundo a Polícia Civil, todos eram roubados de bancos. O autônomo de 36 anos foi preso em flagrante. Nós já tínhamos uma denúncia com relação ao Tiago de que ele estaria repassando os cheques furtados de malote de banco para trocar em veículos de luxo. Hoje chegou uma nova informação de que ele estaria na Praia do Canto, fazendo uma nova negociação e estaria repassando mais cheques extraviados. Nós fomos no local, esperamos a negociação e verificamos que a denúncia era procedente. A delegada conta que este automóvel foi comprado pelo suspeito por R$58 mil. Quando a vítima recebeu o valor, desconfiou que era um golpe. Os cheques entregues à dona do carro também são roubados. Nós entramos em contato com o dono do cheque, que informou que esses cheques já estavam cancelados pelo banco, e com o próprio banco, que informou que já havia boletim de ocorrência narrando esse fato. Segundo a Polícia Civil, a proposta de Tiago era a melhor em todo o mercado de compra e venda de automóveis. O suspeito comprava os veículos com preço acima do normal. Era assim que ele conseguia conquistar novos clientes. Para a titular da Delegacia de Defraudações, o autônomo age sempre com uma conversa convincente. O Tiago, ele informava que conseguia qualquer tipo de veículo de luxo e que comprava qualquer tipo de veículo a um preço superior, a um preço de tabela que nenhum comerciante compra. Então as pessoas devem ficar atentas a esse tipo de proposta. Desconfie, verifique os cheques e qualquer problema denuncie a polícia. Criminosos fazem arrastão em pontos de ônibus em Cariacica. Uma das vítimas reagiu à abordagem e acabou baleada. Era um cobrador de ônibus que estava voltando para casa. A tentativa de assalto aconteceu neste ponto, que fica na rua São José, em Tiradentes, Cariacica. Foi por volta das 4h30 da madrugada. Um cobrador de 35 anos foi vítima de um assalto. Reagiu e acabou baleado por um dos ladrões. O cobrador contou que esperava o ônibus aqui para ir trabalhar lá no terminal de Campo Grande
quando viu 2 homens passando de moto nesta direção. Estranhamente, ele viu também os 2 retornando e vindo falar com ele. Na verdade, foi uma abordagem. Os 2 eram assaltantes e o carona estava armado. Apontou a arma para o cobrador e dele pediu tudo o que tinha, inclusive a aliança. E foi justamente na hora de tirar a aliança do dedo que o cobrador resolveu reagir, acreditando que a arma usada pelo ladrão era de brinquedo. O homem levou um soco no peito, apontou a arma para a cabeça do cobrador e antes de atirar, o cobrador voltou a reagir, entrando em luta corporal com ele. O tiro, que seria na cabeça, acabou acertando a perna. O ladrão só não atirou de novo, de acordo com informações do cobrador, porque vinha se aproximando um carro e ele e o piloto da moto se assustaram e foram embora. Mas o cobrador não foi a única vítima do dia. Sem ter levado nada da primeira, um pouco mais à frente, a dupla abordou este porteiro de 54 anos e um amigo dele. Isso logo após ter baleado o cobrador, fato que o porteiro só ficou sabendo quando chegou ao terminal. Quando chegou próximo ao terminal de Campo Grande, ele já vinha com arma em punho mais ou menos 100 metros de distância. Falou, xingou nós, moralizou, xingou tudo quanto é nome, com a arma na cintura, agredindo, querendo isso, querendo aquilo. Eu falei, infelizmente eu não tenho nada, só tenho um documento. Ele ainda relata que o local é bem visado porque muitos motoristas e cobradores que moram na região usam o caminho para ir até o terminal de Campo Grande e assim acabam sendo presas fáceis. Quando dá 3 horas da manhã, eles fazem a correria. Eles sabem que os rodoviários vão para a garagem, estão com celular, estão com habilitação, muitos carregam dinheiro, eles fazem a correria. O cobrador foi socorrido por uma viatura e levado para o hospital de urgência e emergência. E, de acordo com a polícia, deve passar por uma cirurgia, já que a bala está alojada na perna. Rodovia é interditada após acidente envolvendo carreta no norte do estado. O acidente aconteceu na BR-101 em Ibiraçu. A carreta, que transportava um bloco de granito, tombou. O bloco ficou no meio da pista. A carreta também estava atravessada na rodovia. O condutor teria perdido o controle da direção após desviar de outro veículo que seguia na pista contrária. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi ao local para orientar os motoristas. O trânsito foi liberado no fim da manhã. Ninguém ficou ferido. Túmulos abertos e até uso de drogas no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha. É só entrar no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, para ver que o local está esquecido pelo poder público. A estrutura é precária e, pelo tamanho do mato no caminho entre os túmulos, dá para dizer que não existem os cuidados básicos. A falta de manutenção aqui é constante, não tem manutenção nenhuma pelo poder público aqui dentro. Ao caminhar pelo local, encontramos túmulos abertos, alguns inclusive com restos mortais aparentes. As pessoas que geralmente vêm até aqui costumam pisar em cima dos túmulos e esses quebram, entendeu? E aí ficam quebrados, sendo que as pessoas que trabalham aqui não têm culpa desta situação, porque eles não podem chamar a atenção das pessoas que entram aqui dentro. Os portões do cemitério ficam abertos até às 5 horas da tarde. Depois desse horário eles fecham, mas mesmo assim os relatos são de pessoas invadindo o local, pulando os muros para usar drogas aqui dentro. Neste ponto, sinais de que pessoas têm fumado por ali. Parece que agora se coibiu um pouco, mas teve bastante usuários de droga aqui dentro. E a gente gostaria muito que o serviço público, a prefeitura, por parte da prefeitura, fizesse uma segurança aqui mais constante. A comunidade pede que o poder público cumpra com as obrigações básicas para deixar o cemitério apresentável e não fique só naquela mascarada que acontece apenas dias antes do Dia dos Finados. Eles fazem uma capina, entendeu? Pintam de modo geral só. Por isso a gente vem sempre reivindicando que tem que haver uma manutenção por parte do poder público em não deixar essa depredação ocorrer. Bom, a Prefeitura de Vila Velha disse que tem contrato com uma empresa que faz a manutenção dos cemitérios. Em relação aos túmulos quebrados, a Prefeitura afirmou que já está tomando providências para que sejam fechados. Sobre a segurança no local, informou que a Guarda Municipal faz rondas na região durante a noite. E a seguir, mulher é atropelada por motoqueiro em Cariacica. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Aliás, ela foi assaltada. A gente já volta. Flagrante de assalto em Cariacica. O criminoso passa pela rua de moto e aborda a vítima. A mulher entrega um celular para o bandido e segue caminhando.
ela também é obrigada a deixar a bolsa para o criminoso que foge com os objetos roubados. O assalto aconteceu no bairro Vera Cruz. Quem tiver informações do bandido, ligue para o Disque Denúncia 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.